Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo desse canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, da lógica, raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago uma questão tirada de provas anteriores e resolvemos passo a passo aqui na lousa. Nesse processo, eu resgato os aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discuto caminhos diferentes de resolução, dicas, macetes, ou seja, estudamos o conteúdo teórico ao mesmo tempo que treinamos a aplicação daquele conteúdo numa questão de prova. E a cada vídeo eu deixo também para vocês uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores, para que vocês possam praticar. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Então hoje nós vamos trabalhar aqui no canal com uma questão do Enem de 2022 que abrange dois temas. Geometria espacial, conceito de volume da esfera, e também razão e proporção, regra de 3. É uma questão muito boa para treino. Tanto para quem está estudando geometria espacial para vestibulares ou alguns concursos específicos, como também quem está estudando raciocínio lógico. É um tipo de questão também comum em provas de concurso de raciocínio lógico. Ok? Então, como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? E ele dá as opções abaixo. Ok, pessoal? Então vamos para a resolução da questão. Eu deixei na lousa a fórmula do volume da esfera. Volume da esfera é igual a 4πr ao cubo sobre 3. Vocês vão encontrar também muitas vezes escrito 4/3 vezes πr ao cubo. É a mesma coisa. Num primeiro momento, muitos alunos podem imaginar que a resolução dessa questão seja com ênfase na geometria espacial, ou seja, usar a fórmula do volume, calcular o volume da massa no primeiro momento, na porção de receita base, e depois calcular a massa total no pedido do cliente e comparar esses volumes. Ok, tá certo. A gente pode fazer isso, aliás, nós vamos fazer isso aqui até para confrontar a resposta. Porém, se você observar bem, em nenhum momento ela pede este volume. Qual é o volume em centímetros cúbicos da receita? Ele não pede volume, ele pede apenas uma relação entre a porção da receita base e quantas porções serão necessárias dessa receita base para atender o pedido do cliente. Então é muito mais uma questão de razão e proporção do que geometria espacial. Por isso que você encontra essa questão com muita frequência em provas de raciocínio lógico, ok? Para isso, a única coisa que eu preciso ter em mente é a relação, no caso da esfera, entre raio e volume. Observa aqui, ó, que o raio está elevado ao cubo. Então, como é que fica essa relação? Essa relação entre raio e volume, no caso da esfera, é muito cobrada em provas. Então vamos discutir um pouquinho rapidamente esta relação aqui. Ó. Vamos imaginar uma esfera de raio X.
Qual é o volume dessa esfera? É só aplicar a fórmula. Volume é igual a 4π x ao cubo sobre 3. Ok. Esse é o volume dessa esfera. Vamos imaginar que eu dobrasse o raio dessa esfera. Ou seja, tem uma outra esfera agora com o raio 2 vezes o primeiro, ou seja, o dobro da primeira esfera. Então o raio passa a ser 2x. O volume, aplicação de fórmula, 4π, só que agora o raio é 2x. Então vamos fazer bem passo a passo. 2x elevado ao cubo sobre 3. Ok? Vamos desenvolver um pouco mais isso aqui, ó. 2x elevado ao cubo é igual a 2 elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo, ok? Potenciação. Então, ó, 4π, 2 elevado ao cubo, 8. X elevado ao cubo, x elevado ao cubo, sobre 3. Então, ó, se você der uma separada, vou isolar esse 8 aqui, ó. Então, 8 vezes, só organizei para frente, vezes 4π x ao cubo sobre 3. Vou só para a gente didaticamente separar aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui? Eu dobrei o raio e o volume é 8 vezes esse volume aqui. É 8 vezes 4π x ao cubo sobre 3. Ok? Então, ao dobrar o raio da esfera, o seu volume fica multiplicado por 8. Eu vou até anotar isso aqui, que isso é importante. Ok? Ao dobrar o raio de uma esfera, seu volume fica multiplicado por 8. Bom, então eu já sei que quando, no pedido do cliente, ele diz cada docinho vai ter o formato esférico com 4 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio, metade, né? Raio é metade do diâmetro, o raio vai ser de 2 centímetros, enquanto que na receita padrão o raio era de 1 centímetro. Então ele dobrou o raio de cada doce. Se ele dobrou o raio de cada doce, o volume desse doce, comparado com o primeiro, ficou multiplicado por 8. Então, como ele não quer o volume, ele quer essa relação dessa porção básica, eu já tenho as relações. Eu posso montar uma regra de 3 para isso. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quantas porções da receita base serão necessárias, ok? Então, com uma porção da receita base, ele faz quantos docinhos? 50 docinhos. Cada docinho, não vou precisar botar o cálculo desse docinho. Eu só preciso botar a relação entre eles, a proporção entre eles. Então eu vou chamar de 1. Esse aqui vai ser 1. O volume dessa massa, porção aqui, dessa porção base, né, da receita base, eu vou chamar de 1. Porque só me interessa a relação, não preciso calcular o volume. Isso aqui eu estou falando tudo da receita, da porção base, né, da receita padrão, com um raio de 1 centímetro. E aí depois eu tenho o pedido do cliente com raio de 2 centímetros. Então, isso aqui não entra no cálculo, é só para a gente indicar o que eu estou fazendo. No pedido do cliente, ele quer 150 doces. Cada doce tem o volume 8 vezes o anterior. E ele quer saber quantas porções base serão necessárias. Então, é uma regra de 3 composta. Porções, doces e volumes. Volume, essa relação aqui. E observe que elas são diretamente proporcionais entre si. Como é que eu faço isso? Eu analiso a coluna que tem a variável, né, o x, analiso individualmente com cada uma dessas colunas. Ó. Então, vamos lá. Relação entre porção e doce. Quanto maior a porção, maior a quantidade de doces? Sim. Quanto maior a
sem pensar no volume. Quanto maior a porção, maior a quantidade de doces. Vou analisar as outras duas colunas ali, ó. Quanto mais porções, maior o volume? Sim, quanto mais porções, maior o volume. Só nesses dois casos. Então, elas são diretamente proporcionais entre si. A resolução de uma regra de 3 composta, onde os elementos são diretamente proporcionais entre si, as grandezas são diretamente proporcionais entre si, basta que eu isole a coluna com a variável 1 sobre x e multiplique as outras. 50 sobre 150 vezes 1 sobre 8, ok? Aqui eu posso simplificar, dividido por 50, vai dar 1, vai dar 3. Então, 1 sobre x é igual a 1 sobre 24. Não preciso nem resolver, multiplicar em cruz, porque aqui é óbvio, né? X só pode ser 24. Então, o que eu encontrei aqui, ó? Que serão necessárias 24 porções dessa receita base para atender o pedido do cliente, que é 150 doces, cada doce com um volume 8 vezes o da receita base. Nossa, mas 24 não é muito, não? Porque, né, parece muito, né? Só dobrou o raio e deu 24 vezes. Vamos ver se está certo. Vamos resolver agora pela geometria espacial, de verdade mesmo, propriamente dita, com cálculo do volume da esfera. Vamos calcular, no primeiro momento, o volume total da massa da receita, da porção da receita padrão, né? Que é 50 docinhos com o raio de cada doce, o raio dessa esfera, igual a 1. Né? Então, no primeiro momento, nessa porção base, o raio é igual a 1 centímetro. Então, o volume de cada doce seria 4π multiplicado pelo raio elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1, então é 4π sobre 3. Como são 50 doces aqui, ó, eu vou multiplicar 4π elevado ao 3, sobre 3, vezes 50. Isso aqui vai dar 200π sobre 3 centímetros cúbicos. Ai, mas qual é o valor de π? Eu vou multiplicar, eu vou dividir? Não, ele não perguntou qual é essa massa. Ele perguntou qual é a relação dessas porções aqui. Então vamos calcular a segunda porção e vamos comparar as duas. Então, num segundo momento, para atender o pedido do cliente, que é cada doce com uma esfera de raio de 2 centímetros, ok? Então vamos calcular o volume de um desses doces. O volume é igual a 4π, ó, o R agora é 2. 2 elevado ao cubo, 8. Foi o que a gente viu aqui, multiplica por 8, ó. Sobre 3. Volume é igual a 32π sobre 3. Então, o volume de um docinho esférico com raio igual a 2 é igual a 32π sobre 3. Só que no pedido do cliente, né, nessa segunda etapa, não são mais 50 docinhos, e sim 150. Então, eu vou calcular o volume de um doce multiplicando por 150. 32π sobre 3 vezes 150. Multiplicando aqui, ó, 30 vezes 150, 4.500. 2 vezes 150, 300. 4.500 mais 300, 4.800 π sobre 3. Ok? E agora eu vou comparar os dois. O que eu vejo? Que 4.800 é igual a 200 vezes 24. Então, esse volume total dessa massa aqui é 24 vezes o volume total da porção base, da porção da receita padrão. Então, meu X aqui é igual a 24. Ok? A alternativa é... Ok, pessoal? Uma questão relativamente simples.
num primeiro momento, aparenta ser uma questão exclusivamente de geometria espacial, volume da esfera. Só que calcular o volume da massa total no primeiro momento da receita padrão, calcular o volume da massa com o pedido do cliente, dividir as duas, além de ser muito mais cálculo, muito mais possibilidade de errar no cálculo manual, eu tenho um gasto de tempo maior. Então, eu observei a questão e vi que ela não pede o volume, ela pede a relação entre as porções. Então, é muito mais uma questão de razão e proporção do que de geometria espacial. Basta, porém, que eu saiba disso aqui, ó, que se eu dobro o raio de uma esfera, o volume fica multiplicado por 8. Como eu disse, tem muitas questões desse tipo. É muito cobrado isso em provas. Então, o que eu preciso sempre lembrar é isso. O meu raio é multiplicado, é elevado a 3. Então, se eu triplicar o raio, o que vai acontecer? Ó? 3 elevado ao cubo, 27. Vai multiplicar o volume por 27. E por aí vai. E aí eu montei com essas informações a regra de 3 composta, todos os elementos diretamente proporcionais entre si, resolvi. É claro que com a experiência, com o tempo, a gente vai resolver uma questão desse tipo sem nem gastar a caneta. Basta apenas que a gente pense um pouquinho. Ele diz que na receita base, cada docinho tem o raio de 1. No pedido do cliente, o raio dobra. Bom, então eu já sei que o volume é multiplicado por 8. Isso eu já sei, já tenho experiência suficiente para saber isso. Né? Até porque 2 elevado ao cubo, 8. Então, beleza. Então eu já sei que para atender, para fazer os mesmos 50 docinhos da receita padrão, que era 50 doces, para fazer os mesmos 50 doces, cada doce com um raio 2 vezes o primeiro, né? O primeiro era raio 1, o segundo era raio 2. Então, para fazer esses mesmos 50 docinhos, eu vou gastar 8 vezes o volume da receita padrão. Ok, só que o cliente não quer 50 doces, ele quer 150 doces. 150 doces é 3 vezes os 50 doces da receita padrão. Então, eu tenho que multiplicar o volume da receita padrão por 8, por causa do aumento do volume de cada doce, e tem que multiplicar por 3, porque são 150 doces. Multipliquei por 8, multipliquei por 3, eu multipliquei por 24. O único cálculo que eu precisei fazer é 8 vezes 3, tabuada, 24. Ok? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Ok, pessoal? Então agora o importante é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, também questões de provas anteriores, com gabarito, em PDF, para vocês poderem praticar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios que acompanha. Então, quiserem estudar um pouco mais esse assunto ou um outro assunto, vá no nosso canal, menu playlists. Cada playlist é de um assunto diferente. Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo se gostaram, não gostaram, alguma passagem não ficou clara, querem tirar alguma dúvida, escrevam aí embaixo. Quiserem também sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, escrevam aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail. Manda uma mensagem, na medida do possível, vou tentando encaixar o pedido de vocês na minha programação. E quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora então de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí nesse vídeo, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá essa moralzinha pra gente lá agora, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além de algumas notícias, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal?
Então, o mais importante é que o treino de hoje está pago.